54 linhas de uma resenha? Meu Deus, você fez uma resenha com 54 linhas? Aí não é uma resenha. Uma história. Basicamente. É muita coisa. Não copiou, né? Eu consigo saber, hein, gente? É bem diferente a escrita de vocês para uma escrita. Cuidado, hein? Dá para saber, né? Resenhar, lembra que eu falei? Resenhar não é copiar. Resenhar é eu começar a introduzir o assunto, falar um pouquinho sobre de quem é a obra que eu estou resenhando, né? Se você souber, tiver essas informações, quem é essa pessoa, qual a importância dessa pessoa, né? Vai depender do que você está falando. E falar ali de maneira bem resumida sobre a obra. Aí no final você vai dizer, né? Se a sua resenha é positiva, é negativa, porque aí no final você expõe a sua opinião. Se você não gostou, se você gostou, isso é uma resenha, tá? O que eu achei da história e depois eu coloquei quem era o autor. É o contrário, gente. Nós lemos duas resenhas, gente. Vocês têm que seguir por base, nós lemos duas resenhas. Começa falando sobre o autor, sobre a pessoa, depois faz um resumo sobre o que se trata aquele assunto abordado, e no final expõe a sua opinião. Quando tem linha por linha, dá uma folha inteira. Então, cuidado, é resenha, não é copiar, nada. É emitir uma opinião sobre algo. Mas vamos sair um pouquinho da língua portuguesa. Lanche de geladeira, todos colocaram? Tá. Lorenzo, por que você não vai lá pedir pro seu irmão? Você vai ficar sem comer? Bom, aí, ó, eu vou levar o lanche e já retorno e começo a aula. Quem não fez essa pauta, por favor, fazer. Quem já fez, coloca a data nas páginas da apostila que estão aí na pauta, que está na pauta. A tarefa da semana passada de ciências era uma pesquisa, né, sobre a importância ali dos mananciais. Quando se trata de uma pesquisa, não tem uma correção específica minha, né? Por quê? Porque você pode ter colocado o mesmo assunto escrito de maneira diferente. Porém, eu espero que esteja feito, tá? A tarefa da semana passada, lembra? Uma pesquisa sobre a questão dos mananciais, sobre a importância dos mananciais. Vou levar o lanche. Quem não fez a pauta, vai fazer. Quando eu voltar, a gente inicia a aula. Vou fechar o áudio aqui, só um minutinho.
Bom, vamos lá. Crianças, então, ó, a tarefa da semana passada, vocês fizeram a pesquisa? Descobriram qual a importância dos mananciais, o que é um manancial? Turminha online, fizeram a pesquisa? Fizeram a tarefa da semana passada? Sim. Sim. Olha, gente, cuidado com essas tarefas, hein? Quando eu pegar material, eu espero vê-las, né? Então, nessa tarefa, não tem uma correção porque foi uma pesquisa, mas o que é um manancial, né? Qual que é a sua importância? Manancial são fontes de água doce, né? Essas fontes de água doce é superficial ou calma? Não, gente, não. Eu vou falar no geral. Manancial, então é o quê? Uma fonte de água doce. Essa fonte de água doce, ela pode ser tanto superficial como subterrânea. Lembra lá dos aquíferos? Então, qual a importância do manancial? Que basicamente, né, é porque ele abastece o quê? O nosso consumo de água diário, né? Sem os mananciais, nós vamos ficar o quê? Se nós não preservarmos os mananciais, nós vamos ficar sem a água, né? Que nós usamos no nosso dia a dia, porque a água que nós bebemos não é água doce. Então, basicamente, né, a importância de se preservar os mananciais é preservar a própria água que nós tomamos, que nós usamos diariamente. Então, essa era a tarefinha da semana passada, era uma pesquisa bem curtinha, era mais para que vocês pudessem entender um pouquinho melhor essa questão da água e do uso da água do nosso dia a dia. Hoje, na apostila, vamos falar, né, quase finalizando o conteúdo, vamos falar, não, agora vamos continuar aqui, depois vocês fazem. A água em nosso dia a dia. Colocaram data nas páginas que eu pedi? Sim. Ok. Antes de falar sobre a água do nosso dia a dia, prestem atenção que eu vou falar algumas coisas importantes para a prova de ciências. Olha, estudem para a prova, né? A prova bimestral não está difícil, está conteúdo, é o conteúdo que nós estudamos, não está assim, né? Complicado. O que eu quero que vocês se atenham para estudar? Presta atenção. Fecha o áudio, Mariana. O que eu quero que vocês se atenham para estudar, basicamente? Vão estudar o conteúdo lá, as páginas que eu coloquei da apostila, mas o que eu quero que vocês tenham atenção. Eu quero que vocês deem uma estudada na questão ali dos peixes, né? Como que eles respiram. Lembra lá dos seres aquáticos? Então, quero que vocês deem uma relembrada como que é a respiração dos peixes, tá? Dei uma lembrada nisso. Eu quero que vocês estudem também, que vocês relembrem o que é solubilidade. Lembra o que é solubilidade? É importante que vocês estudem. Quem não entendeu bem lá nas características da água, solubilidade. Quando eu falo de solubilidade, né? Lembra que a água é um solvente universal? Quando nós estamos falando de solubilidade, o que é solubilidade? É a propriedade que faz com que a água dissolva substâncias. Lembra que nós falamos do sal, do açúcar, e quando nós misturamos na água que nós mexemos, se misturam ali, você não consegue mais identificar? Então, que é ali na questão de ser solúvel, né? E insolúvel, aí nós usamos como exemplo o óleo, que não se mistura com a água, a areia. Lembram sobre isso? Turminha online, vocês se lembram sobre essa questão da solubilidade? Não. Então, estudem, tá? Estou já reforçando. Solubilidade, né?
está lá entre as características da água. A água, ela é um solvente universal e ela dissolve grande parte das substâncias encontradas na natureza, tá? Solubilidade é a propriedade que as substâncias têm de se dissolver ou não em determinada quantidade de outras substâncias, em geral a água. Então, solubilidade. Dei uma reforçada. Tensão superficial. Você lembra o que é tensão superficial? Lembra lá do inseto que ele consegue ficar ali, quando é levinho, a água forma como se fosse uma película? Tensão superficial. Tensão superficial. Dei uma estudada nisso também, é importante. Dei uma estudada lá sobre o estado físico, né? Que a água pode ser encontrada na natureza em 3 estados: líquido, gasoso e sólido. 3 estados que a água pode ser encontrada na natureza. Aí, depois, né, quando vocês, esses 3 estados, aí passa para aqueles processos, lembra? Quando a água, isso, quando a água está do estado líquido para o sólido, é solidificação. Lembra? Líquido para o sólido, solidificação. Fusão é o contrário. É quando está sólido e vai passar para o líquido, que é o gelo derretendo, por exemplo. Vaporização, aquela questão do vapor, né? Quando a água atinge uma temperatura muito alta, né? Que forma como se fosse ali uma nuvem. Oi, Lourenço, fala. Lembra que estava ceado. Aí eu lembrei que eu estava forminha de picolé na minha casa. Você lembrou da forminha de picolé? Precipitação é chuva, né? Então, vocês vão dar uma retomada nesse conteúdo que nós estudamos. Isso. A condensação, nós usamos muito exemplo ali da panela, por exemplo, fervendo, né? Você coloca a tampa ali está mais fria, aquele vapor ali, ele termina, né, no banho, né? Você começa a tomar banho e forma aquele vapor, aquela, né? Aí você vê que começa a transformar em líquido, porque ele começa, quando ele pega numa superfície mais fria, né? A gente vê ali aquele vapor se transformando em líquido. Mas eu estou retomando o que eu quero que vocês estudem. Fala, Bárbara. Essa vaporização aí do banheiro seria água quente. Não, ó. A vaporização, né, quando nós estamos falando de condensação, que é quando o vapor, né, ele passa para o estado líquido novamente, tá? Oi. O estado que o fogo tá quente. Ai, ai. Então, na condensação, né, aquele vapor de água, quando ele adere às superfícies mais frias, né, por exemplo, como o vidro, ele condensa, por isso que nós falamos condensação. Vamos lá para o conteúdo referente ao de hoje. Então, estudem, tá? Não está difícil, só que precisa estudar. Água em nosso dia a dia. A água é essencial para a vida, né, de todos os seres vivos, não só dos seres humanos. As plantas, os animais. Nós dependemos da água. Nosso corpo, ele é constituído também com água, né? Mais de 60%. Então, basicamente, água, né? É vida. Água é vida. Né? Não tem outra palavra. A água é vida. Quando nós falamos da água em nosso dia a dia, nós estamos falando de uma água que tratada, uma água potável. Aqui na página 30, tem uma foto de uma estação de tratamento de água em São José do Rio Preto, São Paulo. Apesar de muitas vezes não percebermos, inúmeras atividades de nosso dia a dia, como beber um suco,
cozinhar, lavar louça, tomar banho, escovar os dentes e lavar as mãos somente são possíveis devido à disponibilidade de água. Então, no nosso dia a dia, se você um dia, porventura, acordar e não tiver um pingo de água, você vai ver o quanta falta ela faz. Por quê? Você não vai conseguir fazer basicamente nada, né? As coisas mais simples que nós fazemos no dia a dia ao acordar: lavar o rosto, escovar os dentes, né? Fazer um chá. Então, coisas simples que nós fazemos diariamente. Porém, se chegar ocorrer uma falta de água que você não tiver, aí nós vamos perceber de maneira mais clara como que a água é importante, como ela faz falta. Nós não sentimos falta daquilo que nós temos diariamente, né? Nós não pensamos muito sobre o assunto. Por quê? Porque é algo que você tem no seu dia a dia. É tão natural abrir a torneira e sair de água. Então, nós não temos essa noção de importância, porque nós nunca sentimos essa falta. É diferente em outros lugares do Brasil, onde a água já é mais escassa, né? Onde a água não é tão abundante, principalmente a água para beber. Então, é algo a se pensar. Para realizar essas atividades, é importante que a água seja potável, seja tratada, ou seja, que apresente as características necessárias para não causar doenças. Para tornar a água potável, é preciso que ela passe por estações de tratamento, em que são realizados diversos processos de limpeza e descontaminação da água. Então, uma água potável é quando ela está livre dos poluentes, daquilo que pode fazer mal ao nosso organismo. Eu quero que vocês grifem todo esse parágrafo aqui, o segundo, tá? Para realizar essas atividades até o finalzinho do segundo parágrafo. Pode sublinhar todo ele. Então, aqui nós estamos falando, lembra lá das características da água? É todo o parágrafo, o segundo parágrafo todo. Quando nós falamos ali, vocês lembram que nós estudamos anteriormente, né? Quando nós falamos das características da água, que a água em si, ela apresenta ali, ela é incolor, ela é inodora, ela é insípida, ou seja, ela não tem cor, ela não tem cheiro, ela não tem gosto. Mas não é porque a água apresenta essas características, por exemplo, a água da chuva. Se você colher a água da chuva, né, em uma vasilha, você vai perceber que ela tem essas características. Porém, isso não significa dizer que ela é própria para o consumo, né? Então, a água, para ser consumida no nosso dia a dia, o ideal é que ela seja o quê? Tratada. Fala, Lourenço. Um dia não choveu, Granizo. depois eu passei mal. Passou mal? Tá. Turminha online, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, porque todas as câmeras estão fechadas, para mim, né, pelo menos. Vamos lá. Oi. É para grifar, para realizar Todo água. segundo parágrafo. Gente, vamos acompanhar. Todo o segundo parágrafo. Continuando. Gente, para que os mananciais, né, que vocês fizeram a pesquisa e descobriram que é esse manancial, para que os mananciais sejam abastecidos e não falte água à população, a preservação dos rios e lagos, das matas ciliares e das florestas e a consequente manutenção do ciclo de água são essenciais. Então, para que nós tenhamos essa água, né, no nosso dia a dia, para que ela não falte nem para nós, nem para ninguém, é necessário que se preserve a natureza. A questão das matas ciliares, que protegem ali o leito do rio, das florestas. Você sabia? A água que abastece as cidades pode ter diferentes origens dependendo da região. Em muitas cidades, a água é captada de rios, tratada e distribuída à população.
Em outras, são construídas represas que barram a passagem de um rio, por exemplo, formando um lago de onde a água é captada. O mesmo ocorre nos reservatórios, que são lagos formados artificialmente de onde a água é captada. Em regiões secas ou distantes de grandes rios, podem ser construídos poços para a captação de água subterrânea ou cisternas, que armazenam a água da chuva para ser tratada e utilizada pela população. Aqui tem uma imagem, ó, a água da chuva é captada do telhado. Olha como que eles fizeram. Eles fizeram ali um encanamento, né, ó, e manda água para essa cisterna. Então, quando chove, eles vão armazenar a água aqui. A água da chuva é captada do telhado da casa e levado por encanamentos até o interior da cisterna, onde fica armazenada. Principalmente em lugares onde a falta de água, ela, né, predomina. Existem lugares onde a água não é tão abundante, tá? A água potável. Então, as pessoas terminam fazendo poços, essas cisternas, tá? Para armazenar a água. Página 31, uso da água. Na página 31, diz assim: ao carregar a bateria do celular ou assistir a televisão, você está utilizando um recurso originado da água. Isso porque no Brasil a maior parte da energia elétrica é gerada em usinas hidrelétricas. Nas usinas, a água de um rio é represada em grandes reservatórios. Saindo da represa, a água movimenta turbinas que geram energia. Assim, se a água dos mananciais diminuir, o abastecimento de energia das cidades também pode ser prejudicado. Além de estar envolvida em atividades que exigem seu uso direto, como tomar banho e cozinhar, a água é usada para cultivar vegetais, criar animais e fabricar quase todos os tipos de produtos, como roupas, brinquedos e automóveis. Aqui tem a imagem, né, de uma hidrelétrica. Então, basicamente, ela necessita de muita água, né? A força da água que vai aqui, né, produzir energia. Hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins, no Pará. Abaixo, observe no gráfico a porcentagem de água utilizada em cada setor da economia brasileira para garantir as atividades humanas nas cidades. Então, olha como que a água ela é utilizada em cada setor. Então, no abastecimento rural, né, está ali por porcentagem, no abastecimento animal, nas termoelétricas, nas indústrias. Aqui, no abastecimento urbano, na irrigação e na mineração. Aonde mais se utiliza a água aqui? Aonde mais é usada a água aqui, crianças? Hã? Turminha online, aonde mais aqui, ó, considerando essas imagens e as porcentagens. Qual setor utiliza mais água, gasta mais? A irrigação. A agricultura. A irrigação. Lá na prova, eu coloquei um textinho, né, que falava sobre a questão da agricultura, o tanto de água. Por quê? Nessa questão da irrigação também tem a questão do desperdício, tá? Então, a irrigação ali, a agricultura, termina consumindo grande parte dessa água. Página 32. Na página 32, no gráfico da página anterior, é possível observar que a agricultura e a pecuária utilizam a maior parte da água consumida no Brasil. Por isso,
É importante que sejam desenvolvidos sistemas econômicos de uso da água para esses setores, assim como evitar desperdiçar alimentos, visto que, com eles, também se desperdiça a água usada em sua produção. Olha que interessante, você associar o desperdício dos alimentos à questão também da economia de água, né? Porque você tem que pensar que para produzir esse alimento, especialmente ali o da pecuária, o da agricultura, é utilizado muita água. Então, a partir do momento que eu desperdiço o alimento, eu também estou ali, né, não pensando na questão do uso da água, porque mais alimento vai ser produzido e termina sendo um ciclo. Todos devem colaborar para economizar água, pois a soma das pequenas atitudes de muitas pessoas pode fazer a diferença. Preservar rios, lagos, lagoas e nascentes também é uma maneira de colaborar com a manutenção do equilíbrio ecológico. Cada ecossistema é formado por um conjunto de características e seres vivos. Só um momentinho. E seres vivos. Alguns deles podem ser únicos. Se a água fica poluída ou ocorre diminuição das chuvas e do volume de água nos rios, muitas espécies de seres vivos são prejudicadas e podem morrer ou até mesmo ser extintas. Então, basicamente, a água ela é fundamental, né, em todos os sentidos da nossa vida. Página 33, vamos falar um pouquinho sobre a conservação da água. Mas isso aqui é do ecossistema, né? Depois vocês não se influenciam. Vamos lá, página 33. Conservação da água. A água é um recurso natural indispensável à vida. No entanto, atividades humanas podem contaminar os corpos de água. Para preservar a água e o ambiente, algumas medidas podem ser adotadas, evitando a poluição e o desperdício desse recurso tão importante. Conheça algumas delas a seguir. Então, para conservar, né, os mananciais, os rios, da onde é as nossas principais fontes ali desse recurso natural, precisa, né, que os seres humanos, porque os seres humanos são seres pensantes, então, nós que temos que pensar em como preservar esse recurso natural, já que nós estudamos que ele não é ilimitado, né? Não é um recurso abundante no planeta Terra. Nós vimos lá que apenas cerca de 3% da água é doce. O restante da água do planeta é salgado. E uma parte desses 3% ainda está congelado, né? Nas geleiras. Então, quer dizer, a água é um recurso que nós temos que preservar como uma riqueza que garante a vida da humanidade, né? Dos seres vivos. Então, ó, tratamento de esgoto. Aqui, esgoto sem tratamento sendo despejado em um rio. Esse rio aqui já foi, né? Porque ele, a partir do momento que ele começa a ser poluído, não tem muito o que se fazer para resgatar esse rio. Então, aqui, ó, o esgoto está sendo jogado diretamente no rio. E quem faz isso? As próprias pessoas. Aí, por que será que as pessoas fazem isso? Né? Talvez por não refletir nessa questão da importância desse rio para sua própria sobrevivência. Então, após seu uso nas casas, para dar descarga, lavar louça, tomar banho, diversos outros fins, a água fica suja e deve ser encaminhada para estações de tratamento de esgoto antes de retornar ao ambiente. Então, essa água que nós usamos na nossa casa, ela não pode ser que nem aqui, diretamente jogada no ambiente. Ela precisa ser tratada para depois retornar ao ambiente. Entretanto, no Brasil, apenas
cerca de 40% da população é atendida pela rede de coleta e tratamento de esgoto. O restante é despejado diretamente em rios, córregos, no mar e entre outros corpos de água, sendo um importante fator de poluição e contaminação. Aqui nós temos, né, esse rio que corta a cidade, ele já está todo poluído, basicamente. Quando nós falamos de reuso, né, ó, água de reuso. A água que passa pelas estações de tratamento de esgoto pode ser utilizada nas atividades em que a água não precisa ser potável. Obviamente que essa água que vai ser tratada, ela não vai voltar para você consumir ela. Não tem como mais. Mas ela pode ser utilizada, aqui tem um exemplo, ó. Pode ser utilizada... Oi? Aqui tem um exemplo. Eu falei exemplo. Hã? Eu falei, aqui tem um exemplo. A questão da água do reuso, do caminhão. Não entendi vocês duas. Mas, enfim. Então, pode ser utilizada nas atividades em que a água não precisa ser potável, como regar as plantas ou lavar as ruas. O reuso da água também pode ser realizado em casa. Como que seria esse reuso? Um exemplo é a água da roupa, né? Quando nós lavamos roupa, a máquina faz todo aquele processo e aquela água ali final, você pode reusar para lavar o quintal, né? Não pode jogar água de sabão nas plantas, tá, gente? Mas você pode usar... Você mata as plantinhas, né? Você pode utilizar aquela água para lavar a calçada, para que você não precise, né? Pegar uma água limpinha ali para jogar na calçada. Então, você pode fazer o reuso dessa água que foi usada para lavar a roupa. Fala, Lourenço, quer falar? Minha tia foi no barril e ela coloca água da máquina. Aí ela reutiliza essa água. Então, é um exemplo de como a gente pode fazer o reuso da água, né? Evitar o uso de agrotóxicos. O uso de agrotóxicos na agricultura pode contaminar tanto a água de rios e lagos quanto a água de reservas subterrâneas. Por isso, evitar o uso de agrotóxicos, procurando alternativas para o controle de pragas, é essencial para o equilíbrio dos ecossistemas e a saúde dos seres vivos, incluindo os seres humanos. A Joaninha, que está aqui, ela é um exemplo, né, que pode ser usado nas plantações. Por quê? Porque elas comem, né, essas pragas, esses pulgões que atacam a plantação. Mas, por que talvez não seja utilizado esse recurso natural, né? Que seria esse pequeno serzinho aqui. Porque, gente, pensa, uma plantação, né? Uma grande plantação, quantas e quantas e quantas joaninhas não seriam necessárias ali? Termina-se usando, então, né, o agrotóxico justamente pela quantidade, né? Pela plantação, pelo consumo, que é muito grande, mas a joaninha, ela é um ser, né, um animalzinho que ele pode ser usado ali no controle de pragas, tá? Talvez não seja muito viável, porque na relação da grande produção, né, de uma plantação muito grande. Só um pouquinho, estou terminando. Na hora que você falou disso do pequenininho, eu lembrei quando eu peguei uma joaninha na mão, muito pequenininha. Pequenininha, né? Um serzinho. Eu tirei uma foto, eu tive que aumentar o máximo. Eu não consegui aumentar a foto inteira, joaninha é pequena, aí eu tive que salvar. Aí aumenta mais ainda na outra foto. Página 34. Na página 34, tem outra coisa que às vezes nós fazemos em casa que não deveríamos. O óleo. Nós já vimos que o óleo se mistura com a água, né? O óleo se mistura com a água?
Não, né? Então, nós não devemos lançar o óleo diretamente na pia, tá? Isso não é uma coisa legal a se fazer pensando no meio ambiente, tá? Então, o óleo, ele tem que ser descartado de maneira correta. Tem empresas que pegam esse óleo que nós usamos em casa, né? Que você termina armazenando esse óleo em uma vasilha, numa garrafa, e depois você leva e ele vai ser utilizado para outros fins em determinadas empresas, tá? Então, só um pouquinho. Evitar o derramamento de óleo e produtos em rios e oceanos. Quando é derramado no mar, o óleo pode causar a poluição de uma imensa quantidade de água. Por isso, as indústrias e os navios devem tomar todos os cuidados necessários para evitar esse tipo de acidente. Em casa, nós também podemos ajudar não jogando o óleo usado no ralo da pia. Ele deve ser armazenado em garrafas PETs e levado até um posto de reciclagem. Aqui, nós vimos aqui no mar, né, essa grande mancha de óleo. Isso aqui, para ser limpo, para ser retirado, olha, é bem complicado. E normalmente, quando acontecem acidentes, né, derramamento de óleo no mar com navios, imagina a quantidade de óleo que é despejado ali. Pronto, teve um caso, né, real, que foi aquele... Bia, por que você está apontando lápis, senão não estamos escrevendo nada? Presta atenção na aula, Bia. Não sei. Contaminou. Sim, várias vezes, vários acidentes já houveram com navios no mar, né? Lembra lá de uma praia, questão do óleo, que os bichinhos estavam sendo tirados para serem limpos, que eles estavam puro óleo. Então, assim, é um problema, né? E é um problema difícil de ser resolvido quando o acidente acontece, tá? Porque o óleo não é tão fácil assim, né, de ser retirado ali do ambiente. Aqui, quando a gente fala do óleo que nós usamos em casa, ó, postos de coleta de óleo de cozinha usado. Não tem, às vezes no Comper, eu já vi, tem um lugar lá específico que você pode levar o óleo que você armazenou em casa e deixa ali para ser reciclado. Vem as pessoas que levam. Reciclagem e destinação adequada. A reciclagem diminui o uso de recursos naturais, como a água, na fabricação de produtos. Assim, é importante separar os resíduos que podem ser reciclados, descartando corretamente nas lixeiras adequadas. O lixo orgânico deve ser levado para aterros sanitários em que o solo e as reservas de águas subterrâneas não são contaminadas. Então, a questão do lixo também, para não contaminar o solo. Por quê? Se eu contamino o solo, né, consequentemente, eu vou estar contaminando essas águas subterrâneas. Se eu também contamino os rios, jogo lixo, outras coisas, eu também estou contaminando ali, né, aquela água. Então, nós temos que ter cuidado no descarte do lixo, tá? Economia de água. Nós já falamos bastante dessa questão de economia, né? Atitudes como lavar o carro com balde em vez de mangueira, consertar vazamentos e aguardar acumular roupa suficiente para encher a máquina de lavar antes de usá-la, são muito úteis para economizar água em casa. No entanto, é fundamental que todos os setores, como a agropecuária e a indústria, colaborem com o uso consciente da água. Então, aqui fala sobre a irrigação. Por que a irrigação, às vezes, tem um desperdício? A irrigação por gotejamento para cultivar plantas é um método que economiza água. Então, ao invés, né, de deixar uma quantidade maior de água ser lançada ali no solo para irrigar as plantas, usar essa irrigação por gotejamento, né, que você vai ter uma economia maior. E o balde, né, na questão que nós falamos de economia, a água da máquina, evitar, né, lavar o carro com a mangueira, que você vai terminar desperdiçando mais água. Fala, Lourenço. Ela só joga a mangueira um pouquinho.
Aí ela desliga em sabor. É um jeito de economizar também. É um jeito de economizar. Isso. Meu pai só não desliga porque eu fico sempre que ele vai lavar o carro, ele lava a banana não. Aí já faz duas coisas, né? Economiza também. Termina sendo um jeito de economizar. Gente, só que senão a gente começa a conversar. Ó, a página 35, essa página aqui, tá todas fechadas essas câmeras de vocês, hein? Essa página aqui, vocês irão realizar essa atividade. Identifique na ilustração a seguir as etapas do ciclo de água e os usos que fazemos desse recurso, escrevendo os números nos espaços corretos. Então, vocês vão olhar aqui, né, a imagem, e onde está esse círculo é o lugar que vocês vão colocar os números. 1, abastecimento rural. Você vai analisar e vai verificar aonde, né, que está esse 1, essa questão do abastecimento rural. Evaporação, precipitação. Podem fazer atividade da página 35. Vamos, vai pensar. Vai pensar. Analise, pense, leiam. Vocês querem fazer muito rápido a atividade e termina não pensando sobre ela. Pense, analise, observe. Pode, agora pode. Aham. Analisem as imagens com bastante atenção. Vai fazer a chamada, tá? Lista de chamada. Já fez tudo? Que rapidez. Tá. Terminou a parte do pouco. Parou.
Ok, aguarda um pouquinho. Uhum. Terminaram, gente? Tem prato? Terminou? Não, Lourenço? Tá. Já irei fazer a correção, tá? Aguarda mais um pouquinho. Terminei, prof. Ok. Agora eu terminei. Tá.
Pode. Vamos lá? Ver como ficou? Turminha, bora lá? Todos terminaram? Sim. Isso não. Meninas, Evelyn, ok? Então, abastecimento rural. O abastecimento rural está em qual das imagens que vocês colocaram? E tem duas casinhas ali. E um lago. Isso. Tem duas casinhas e um lago. Ali é o abastecimento rural. Acertaram? Não. Então, o abastecimento rural, ó, é lá numa imagem que tem duas casinhas, o círculo está entre as duas casinhas e ao fundo ali, né, tem um lago. Abastecimento rural. Ok? A2, evaporação. O que é evaporação? É quando a água está passando do estado líquido para o vapor, gasoso. Então, onde tem como fosse aquelas linhas subindo, né? Para dizer ali que seria É ali. evaporação. A evaporação é lá na 2. É onde tem aquelas linhazinhas subindo, né? Subindo. É quando a água passa do estado líquido para o gasoso. Gasoso. Isso, ali tem como se fosse uma represa, né? Então, a 2 é ali próximo àquelas linhas que estão subindo, como se fosse demonstrando ali que a água, né, evaporando, tá? Ela passando do estado líquido para o gasoso. Ali seria a 2. A 3 é precipitação. A 3 é fácil, né, gente? Precipitação é o quê? O que é A precipitação? precipitação é o... É essa vegetação. Então, mas é a chuva, não é? Precipitação é chuva. Chuva? Não tem. Precipitação é queda. Precipitação é chuva. Precipitação é chuva. Então, a precipitação é lá naquele círculo que está abaixo da chuva. Precipitação é chuva. Lazer, qual que é a 4? A 4 é A praia.
A praia, né? Lá onde tá os guarda-chuvinhas, né? Que parece um McDonald's, que parece É. McDonald's. Lazer ali, onde tem aquela pequena, né? Onde tem os guarda-chuvinhas. 4. Não seria uma praia, né, gente? Tem uns guarda-chuvinhas ali. Um guarda-sol. É. Guarda-sol. Então, 4. Condensação, que é a 6. A 5, perdão. Condensação está onde? Condensação tá Nas nuvens, não é? Condensação nas nuvens, lá em cima. Perto das nuvens. Condensação, isso, é lá em cima, próximo às nuvens. Condensação. Eu me cortei com uma folha. Hã? Eu me cortei com a folha. Eu também. E eu que ontem me Acontece. Eu gosto muito forte. Tá bom, vamos lá. Então, condensação, né? Pronto? É a formação de novo. Isso. A água que estava ali, que evaporou, né? Aquela água subindo ali em estado gasoso. Aí, presente no ar, ela passa para estado líquido. Aí vem a condensação. No caso ali da condensação também que nós falamos anteriormente. Então, a condensação é nas nuvens. Irrigação. Ô, prof, irrigação é essa parte aqui. Aquela plantação do lado dos animaizinhos. É. A irrigação, gente, é onde tem as plantações, isso. Como tivesse os canteiros, né? A 6. É lá onde tem os Do lado do canteiros. cercado do animal. Oi? Do lado do cercado que tem animais. Isso, ali tem os canteiros, né? Ó, esses canteiros aqui. Tá? Ali é irrigação. Abastecimento urbano é aonde ali? É a cidade. É a cidade, né? Ó, abastecimento urbano, cidade. A indústria, obviamente, a 8 é na indústria, Onde tá aquelas fumaças. né? A indústria só poderia ser aqui, né? A 8, onde tem... não tem como ser outro lugar. A geração de energia é a represa. Isso, ó. Geração de energia é a represa. Eu acertei, prof. 9. A mineração, que é a 10. A mineração. Que estão escapando ali. Professor, é onde que é a geração de energia? A represa. Geração de energia é a represa. Aqui. Ah, Geração de energia é a represa. A mineração seria aqui, prof. Represa, meu bem, ó. Tá. Aí vamos lá para mineração. Mineração é a 10. É aqui, ó. Mineração. Viram? A mineração? Aqui. Mineração. Tem as máquinas, né, ó, escavando. Aqui é a mineração. E a 11, abastecimento animal. Que seriam os bichinhos. Que seriam os bichinhos aqui no cercado. Pronto. Cadê os animais? Oi? Tem os bichinhos ali. Tem os bichinhos ali. Ó, gente, pronto? Pronto, todos fizeram a correção? Sim. Tá. Peguem o caderno de ciências. Isso que eu falei para não guardar, né?
No caderno de ciências, vocês vão escrever da página 36, a pergunta 2, da página 36. Virem ali a página 36, ó. Na página 36, só a pergunta 2. Só a pergunta 2, tá bom? Que é para copiar e responder no caderno. É para copiar a pergunta e responder no caderno somente a pergunta 2, aonde tem lá uma folhinha com lápis. Então, ó, a pergunta 2, da página 36, vocês vão copiar a pergunta e respondê-la no caderno. Explique, vamos prestar atenção, explique qual é a relação entre ter água chegando às torneiras das casas de uma cidade e a preservação das matas ciliares. Então, vocês vão explicar de acordo com aquilo que nós estudamos. Por que a preservação das matas ciliares é importante? É importante para conservar o volume de água nos rios, né? É importante para as matas ciliares, é importante para que os rios não sejam assoreados. E isso vai fazer com que nós tenhamos água, né, na cidade. Porque a partir do momento que esses mananciais são afetados, né, que as matas ciliares são tiradas, vai ter o quê? Esse rio ele vai assoreando, consequentemente diminuindo o volume de água, e isso vai prejudicar a cidade. Lembra lá no Rio de Janeiro, que nós vimos lá no Sério, que começaram a arrancar, né, as árvores da Mata Atlântica, aí começou a faltar água, aí começaram a replantar as árvores de novo? Basicamente isso. Ó, copia a pergunta e responde no caderno. Só isso, só a 2, tá, gente? Pro, eu vou acabar não copiando, porque o meu caderno de ciências... Olha, meu bem, não sei, depois você tem que fazer. Gente, tem que ir, né, complicado. Depois tem que lembrar e fazer. Vamos lá, gente, copiar a questão 2 e responder no caderno, de acordo com o que nós estudamos. Não é só para responder, hein? É para copiar a pergunta também. Prof, Oi. eu não tô entendendo a 2. Meu bem, acabei de explicar, Bárbara. É para responder de acordo com aquilo que nós estudamos. Qual a relação que tem? Explique qual a relação entre ter água chegando às torneiras das casas de uma cidade e a preservação das matas ciliares. Acabei de explicar. Qual que é a importância das matas ciliares? Elas são importantes para manter ali, né, o nível de água, o volume de água nos rios, para que esses rios não sejam assoreados. E, consequentemente, isso vai garantir que tenha água nas cidades, né? Lembra lá da questão dos mananciais? Aí vocês vão responder com as palavrinhas de vocês. Tá.
Oi. Terminaram? Não. Não? Turminha, terminaram? Não. De copiar e responder? Não. Tá. Sim. Acontecer não é com você, aconteça.
Pro, Oi. na apostila, na 36 de ciência, as questões que tem um caderninho do lado, é para escrever no caderno? Como é que é? Na 36. Mas, ô Nicolas, eu já vou até encerrar a aula, porque eu já fui orientada a fazer isso. Você não fez isso ainda? Não, eu tô fazendo aqui já, só que eu tô perguntando mesmo para ter certeza. Sim, sim. Foi o que eu pedi? Falei bastante vezes. Copiar a pergunta 2, né? Copiar ali, onde tem o caderninho com o lapisinho, somente a questão 2 no caderno e responder. Tá bom. Já vou até encerrar. Gente, crianças, quem já terminou? Copiou, respondeu? Dos online. Eu tô terminando, falta pouco. Larissa já terminou? Sim. Tá, pode sair para o lanche. Quem mais terminou? Copiou e respondeu? Eu, prof. Pode sair para o lanche. Quem mais copiou e respondeu? Terminei, tô saindo. Tchau. Tchau. Também tô saindo. Pode. Terminou, Rafael? Pode ser para o lanche. Terminou, Samuel? Pode ser para o lanche. Olha lá, hein, gente? Vou confiar que vocês de fato fizeram. Ó, quem terminou dos que estão aqui? Rebeca, terminou? Terminou, Giovana? Vamos lá, Giovana, vai dar. Gente, é uma respostinha tão... Eu até falei, era só vocês colocarem com as palavrinhas de vocês. Qual que é a importância das matas ciliares para a questão da água? Rebeca, terminou? Não, Rebeca? Tchau. Tchau, Caio. Mas, gente, é uma resposta simples, né? Qual que é a importância das matas ciliares? Terminei, prof. Terminou? Ok, meu bem, pode ser para o lanche. Bom, prof. Para você também. Bom almoço. Não, ainda não. Bom lanche. Para você também, princesa.